Olá amigos, amigas e amigos Book Crushers, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje, começo de julho, eu venho aqui para fazer o que eu faço todos os anos, compartilhar com vocês a minha resposta para a tag dos 50%. Enfim, eu gosto tanto de responder essa tag que eu estou literalmente passando na frente de alguns vídeos que eu já tinha gravado para compartilhar com vocês essa minha resposta para o nosso resumão do primeiro semestre do ano de 2022, que foi extremamente produtivo. Eu li livros maravilhosos e foi tão produtivo que eu basicamente ultrapassei em mais da metade das respostas dessa tag porque eu precisava falar de mais um livro. Enfim, antes de a gente começar o vídeo, eu gostaria de perguntar se você já deixou aqui embaixo o seu gostei. Eu gosto sempre de lembrar que você deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo da caixa de informações, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através de um link de compra, e receba uma pequena comissão, e vocês não estão pagando nada ali por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, vamos parar de blá 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 e vamos começar a tag, porque são 15 perguntas e são mais respostas do que vocês podem imaginar. E a primeira categoria da tag é o livro mais aguardado do segundo semestre. Bom, um livro que eu de fato estou muito empolgado para ler, ele se chama Jake Leaveson Vê Gente Morta, do Ryan Douglas, que tem essa capa simplesmente maravilhosa, vai estar sendo publicado aqui no Brasil pela Editora Galera, e ele é meio que uma mediadora que obviamente vê gente morta e vai ter esse fantasma que vai perseguir ele. E pelo que eu sei, vai falar também algumas questões sobre racismo e elitismo, porque esse personagem, o Jake Leaveson, ele estuda em uma escola particular, em uma prep school, então eu estou muito interessado nesse livro, eu acho essa capa maravilhosa e quero muito conhecer, de fato, esse livro, que está saindo aqui no Brasil daqui a pouco. Segunda categoria. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o fim do ano? Enfim, tem esse livro que faz parte da minha lista de 12 livros para 2022, que era para eu ter lido em fevereiro e eu ainda não li, mas eu quero muito ler antes do ano acabar, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu tenho nessa minha edição da Martine Claret, que eu acho a coisa mais preciosa do mundo, e eu quero continuar essa coleção da Jane Austen nessas edições aqui. Eu já vi o filme algumas vezes, aliás, eu gosto muito do filme, eu já li várias versões de Orgulho e Preconceito, mas eu quero conhecer o material original, né? Os escritos da Jane Austen, que pelo começo, eu dei uma passada em alguns capítulos, eu tô até no capítulo 3. Ela tem uma narrativa muito gostosinha, muito fluida, e eu acho que eu vou me apaixonar de verdade por esse livro. Pois é. Terceira categoria. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Enfim, eu comprei e ganhei alguns livros bem bonitos, sendo bem sincero, foi até uma escolha bem difícil declarar o mais bonito até o presente momento para essa tag, mas o que eu escolhi foi O Príncipe e a Costureira, da Jen Wang, lançado por aqui pela editora Darkside, e a editora Darkside ela sempre capricha muito nas edições dela. Essa lombada, como vocês podem ver, que é imitando uma fita métrica com o título do livro, é maravilhosa. A folha de guarda, que imita uma mesa de recortes também, é sensacional. E a divisão de capítulos é como se fosse uma folha-guia para recortar roupa. Sensacional, é um trabalho muito bem feito, muito bonito, sem sombra de dúvidas. Então é um vencedor muito justo, com toda certeza. Quarta categoria, sua resenha favorita desse primeiro semestre. Então, nesse primeiro semestre eu basicamente tenho compartilhado os meus vlogs de leituras com vocês, né? E eu acho que o vlog que me deixou mais satisfeito, pelo menos a entrada, porque até eu fui pesquisar algumas coisas durante a leitura e tal, foi o A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, que eu tenho nessa edição aqui da editora Aleph, e eu gostei muito dessa leitura, ela foi extremamente impactante e eu pesquisei algumas coisas sobre tradução, sobre o contexto que foi trazido aqui para o Brasil e eu inseri essas informações durante o vlog e eu acho que eu fiquei satisfeito,
por não apenas ter dado a minha opinião, mas também ter trazido algumas curiosidades e tal sobre esse livro do George Orwell, né, que também está sendo publicado aqui no Brasil como A Fazenda dos Animais. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. E é isso. Eu fiquei bastante orgulhoso, não vou mentir. Quinta categoria: melhor adaptação de um livro que você assistiu até agora. Sem surpresas para ninguém, a adaptação em série de Heartstopper da Netflix, e saiu em 8 episódios muito apaixonantes e que me trouxe um sentimento incrível. Fazia muito tempo que eu não sentia com uma adaptação o que eu senti com essa adaptação de Heartstopper. Eu acho que a última vez que uma adaptação me deixou tão satisfeito assim foi com a trilogia da Jenny Han, né, de Para Todos os Garotos que Já Amei, mas Heartstopper me lembrou quando eu não era tão cínico e decepcionado com adaptações de livros para a TV ou para o cinema. Me trouxe aqueles sentimentos bons, aquela empolgação e também outros sentimentos que eu falei para vocês no vídeo que eu compartilho com vocês o que eu achei sobre a série Heartstopper. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Próxima categoria: um livro que te deixou feliz nesse semestre. Enfim, vamos começar a trapacear nessa tag, porque eu escolhi 2 livros que me deixaram extremamente feliz, que são romances da realeza, e os 2 me trouxeram aquela sensação de leitura aconchegante, sabe? Obviamente estou falando de Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins, e também de Romance Real, da Clara Alves, lançado pela editora Seguinte e lançado pela editora Globo Out. São 2 livros jovem adultos com essa temática de realeza, com um toque de humor, mas também com um pouco de drama, com protagonistas muito marcantes e... enfim, eu fiquei apaixonado. São livros muito legais, muito fluidos, muito gostosos e que me deixaram muito feliz, sem sombra de dúvidas. Próxima categoria: um livro que te fez chorar nesse semestre. Outra categoria que eu tive que trazer 2 livros para responder, porque um apenas não seria o bastante: o Instruções para Dançar, da Nicola Yoon, e O Chamado do Monstro, do Patrick Ness. O Chamado do Monstro, ele vai ter uma história sobre luto, sobre perda, sobre uma criança tendo que lidar com a perda da própria mãe. Patrick Ness conseguiu mais uma vez, eu só digo isso. E já o caso de Instruções para Dançar é mais engraçado, porque durante a leitura eu estava achando que esse livro ia ser muito mais leve, que ia ser muito mais refrescante, que ia ser um livro da Nicola Yoon para não despedaçar o seu coração. Só que aí vai chegando na metade, vai chegando a parte final do livro, acontece uma reviravolta e a Nicola Yoon foi lá e despedaçou meu coração. Então, pois é, esses 2 livros me fizeram chorar com muito orgulho. Próxima categoria: seu personagem favorito mais recente. Outra categoria que eu tive que escolher 2 personagens, porque esses 2 personagens me conquistaram de formas muito diferentes. Enfim, o primeiro deles é o Brandon Mack, de Missão Romance e da série Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. Brandon Mack, assim que aparece, ele rouba a cena, sem sombra de dúvidas. Ele é um cara que, como eu falei pra vocês, é extremamente carismático, mesmo no primeiro volume, que não é a história dele, e você já fica interessado nesse personagem. E o segundo personagem é o Jeremiah, de Que Vença o Melhor, de Zia Elo. Que, como eu falei pra vocês quando eu li esse livro, Jeremiah é uma pessoa horrível. E o próprio personagem sabe que ele é alguém a ser melhorar, sabe? Alguém que precisa melhorar. Ele tem tantas essas nuances que realmente me cativou, que realmente me impressionou. Então ele precisava aparecer também nesse vídeo e nessa categoria específica. Próxima categoria: a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Segundo ano consecutivo em que eu vou vir aqui e basicamente me declarar marmita de casal. E não apenas um casal, mas 2 casais. Enfim, o primeiro deles é a Caroline e o Brayden, de Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que é a Meg Cabot. Esse casal, ele tem tanta química, eles exalam tanto carisma que, enquanto você lê, é como se você fosse a terceira pessoa desse casal e que você estivesse envolvido no relacionamento deles também, de tão poderoso que é a química que esses 2 possuem. E outro casal que me deixou extremamente cadelinha, me deixou extremamente marmita de casal, foi o Max e a Lina, de The Worst Best Band, na minha Sousa. E eu gostei muito do humor da Lina, do humor do próprio Max, da história deles, da jornada deles, e
Pois é, eu queria fazer parte desse casal. Pois é. Próxima categoria é novo autor favorito. Enfim, esse autor eu conheci de fato nesse primeiro semestre de 2022. Eu li uma HQ dele, que ele disponibilizou de forma gratuita, e por conta dessa HQ eu fui ler outras coisas dele. Enfim, eu tô falando de Valdir Marte, o autor de A Vida Lua de Lauro. E A Vida Lua de Lauro foi uma história que eu li de forma completamente despretensiosa, em pleno carnaval. Eu tinha tomado a vacina da Covid, a terceira dose me deixou de cama. E ainda assim, eu fiquei extremamente envolvido pela HQ. Ela se passa ali no período de isolamento da Covid, sobre esses três personagens, com o Lauro sendo o protagonista, e eles tendo meio que dividir o apartamento ali, e eu também amei esse livro. Enfim, Valdir Marte foi, uma ótima descoberta nesse ano de 2022. Continuando com a tag, o livro que mais surpreendeu este ano. Outra categoria que eu vou ter que falar mais de uma resposta. O primeiro deles foi O Príncipe Cativo, o Escravo, de C.S. Pacat, lançado por aqui pela editora VR. E assim, eu já tinha conhecido a C.S. Pacat através das HQs de fãs. Eu amo essa série, eu acompanho até hoje, estou esperando o próximo volume, aliás, e Príncipe Cativo não tem nada a ver com fãs. Não é nem direcionado para o mesmo público. Esse livro é um gatilho ambulante e foi um lado da C.S. Pacat que eu não conhecia. Outro livro, ele é mais recente, foi o Confluentes, do Cássio Cipriano. E assim, eu já tinha lido as duas histórias, os dois contos que deram origem para esse livro aqui. E como alguém que já leu livros originados de autopublicação, originados de contos e tal, e eu sei que geralmente acrescentam-se alguns capítulos extras, mudam algumas coisas aqui e ali, mas a história continua a mesma, o trabalho que o Cássio Cipriano fez aqui me surpreendeu muito, porque ele realmente refez a sua história. E o terceiro livro que me surpreendeu muito, ele é meio que uma mini antologia. Eu tô falando de Corrida Celestial e Hit, do Matheus Monteiro. Eu já tinha lido outra história do Matheus Monteiro no ano passado, que foi Amor em Mio. E assim, o Matheus Monteiro, ele tem o dom incrível de criar universos, de criar personagens marcantes, carismáticos, em histórias curtas. O universo de Corrida Celestial não é o mesmo universo de Hit, os personagens de Corrida Celestial não são o mesmo personagem de Hit, mas ainda assim ele faz uma construção maravilhosa, ele faz personagens muito marcantes, ele tem uma escrita assim que é maravilhosa. Sério, gente, é maravilhosa, só isso que eu posso dizer. Me surpreendeu muito, muito mesmo essa mini antologia aqui. Próxima categoria, o livro que mais te decepcionou. Apesar desses livros terem me decepcionado, vocês vão ver que foram livros que eu de fato gostei. Foram livros que ganharam mais de 3 estrelas comigo, porém, a régua deles era muito alta e acabou que nenhum dos dois alcançou essa régua. Enfim, eu estou falando de Um Ano Solitário, de Alice Oseman, e também Se a Casa 8 Falasse, de Victor Martins. No caso de Um Ano Solitário, essa aqui vai ser a história da Tori, a irmã do Charlie de Heartstopper, que eu gosto muito da personagem Heartstopper, eu gosto muito das participações dela nas novelas de Alice Oseman. E quando eu fui ler, não foi exatamente do jeito que eu esperava. Eu compreendi muito das questões da Tori, já que é uma personagem que está tendo ali sintomas claros de depressão. Porém, por mais empático que eu fosse com a Tori, eu achei ela meio chata. E no caso de Se a Casa 8 Falasse, o Victor Martins, ele vinha numa crescente tão grande, com 15 dias e com 1 milhão de finais felizes, que eu esperava que essa Casa 8 Falasse superasse o 1 milhão de finais felizes. E não é exatamente isso que acontece. Ele tá ali nivelado com 15 dias. Eu gostei de Se a Casa 8 Falasse, como falei pra vocês, eu dei 5 estrelas pra esse livro. O Núcleo de 2010 é o meu favorito disparado, porém eu queria que ele superasse 1 milhão de finais felizes. E isso é uma tarefa muito grande. É uma tarefa muito árdua. Porque 1 milhão de finais felizes é um livro extremamente marcante. Então eu fiquei um pouquinho, assim, decepcionado por ele não ter ultrapassado essa régua que eu mesmo coloquei e que eu não deveria. Eu sei. Ok, próxima categoria. Algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer muito? Sim. Eu tenho até vergonha de ainda não ter lido esse livro, que foi o Se Liga Danny Brown, da Talia Hibbert, lançado por aqui pela Editora Paralela. Eu consegui esse livro no NetGalley, eu já estava para ler esse livro em inglês, eu amei as outras histórias da Talia Hibbert que eu li no ano passado, e eu não sei o que está me impedindo tanto a começar a ler Se Liga Danny Brown, porque eu de fato ainda não parei para ler Se Liga Danny Brown.
E eu quero muito ler esse livro. Por que eu ainda não li? Eu não sei. Fica aqui o questionamento. Penúltima categoria da tag. A melhor continuação que leu até agora. Mais uma categoria com mais de uma resposta, e eu não sei se eu posso chamar esses dois livros de continuação, porque sim, eles fazem parte de um mesmo universo, de cada livro, obviamente, mas eles são meio que prequels. Enfim, eu tô falando de Uma Rosa no Concreto, de Angie Thomas, e também de Thief, da Holly Black. Uma Rosa no Concreto, no caso, a gente vai conhecer a história dos pais da Star e do Seven, e eu amei esse livro. Eu amei esse livro. Ele vai falar sobre a gravidez da adolescência e de uma forma muito, muito, muito sincera, muito marcante, que só Angie Thomas consegue fazer. E Thief, basicamente, é o grande pontapé do universo do Povo do Ar, né? Que a gente conheceu ali na trilogia do Povo do Ar, que a gente conheceu em Um Canto Mais Escuro da Floresta. Os dois personagens protagonistas de Thief, né, que são o Robin e a Kai, aparecem na trilogia do Povo do Ar. A gente já tem esse conhecimento prévio deles, né? E eu amei esses dois livros. Eu amei de verdade. Eu amei. E a última categoria da tag dos 50% edição 2022 é o melhor livro que li até agora. Enfim, mais uma categoria com 2 livros, e os 2 livros eles foram os melhores do ano por motivos bem distintos. O primeiro deles foi o A Metamorfose, do Franz Kafka, nessa minha edição da editora Antofágica. Por quê? Pelas reflexões que esse livro me trouxe, eu me conectei com esse personagem por N motivos diferentes. E outro livro que eu considero como sendo a minha melhor leitura do primeiro semestre é Um Farofão. Eu tô falando de Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams, lançado por aqui pela editora Arqueiro. E, enfim, eu amei de verdade toda a proposta desse livro, eu amei de verdade a forma como a Alicia K. Adams conta essa história. Eu não posso dizer outra coisa de que foi um favorito. Além disso, eu tive a ajuda do audiobook incrível que a Arqueiro fez para esse livro em português, que é a coisa mais perfeita do mundo, sem sombra de dúvidas. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas respostas para a tag dos 50% desse ano de 2022. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se tornem Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês já não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, quais foram os seus livros favoritos desse ano de 2022 até o momento? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim? Pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.